A última crônica. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. A partir da leitura do texto, é possível deduzir que o narrador é um cliente assíduo daquele botequim e costuma escrever suas crônicas a partir dos episódios que assiste acontecer ali naquele local. B. O narrador é um escritor adiando o momento de escrever, em busca de inspiração para produzir mais uma crônica. C. O narrador é um poeta, angustiado pela falta de inspiração para continuar escrevendo, por isso vagueia pela cidade adiando o momento de escrever. D. O narrador se coloca como espectador da vida alheia, a fim de recolher material para a coluna de notícias do jornal onde trabalha. Resposta. D. O narrador é um escritor adiando o momento de escrever, em busca de inspiração para produzir mais uma crônica. O trecho da crônica sugere que o narrador é um escritor que frequenta o botequim na Gávea para buscar inspiração e material para suas crônicas. Ele menciona que está adiando o momento de escrever e que a perspectiva de começar a escrever o assusta. Isso indica que ele é um escritor que está enfrentando um bloqueio criativo ou uma falta de inspiração para iniciar sua próxima crônica. O narrador expressa seu desejo de capturar aspectos pitorescos ou irrisórios do cotidiano das pessoas, o que é típico do gênero da crônica. 2. Em qual das alternativas as palavras, retiradas do texto, são acentuadas pela mesma razão? A. Episódico, doméstico, crônica. B. Conteúdo, último, irrisório. C. Café, êxito, Gávea. D. Diária, última, convivência. Resposta. A. Episódico, doméstico, crônica. Todas as palavras da opção A são proparoxítonas e a razão para a acentuação é a mesma, a tonicidade na antepenúltima sílaba. 3. Em qual das sentenças a seguir a concordância do verbo destacado se apresenta no singular por não haver sujeito na oração? A. Não sei por que você se foi e quantas saudades eu senti e de tristeza vou viver e aquele adeus não pude dar. B. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção, faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. C. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. D. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Resposta. D. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Nessa frase, o verbo chove está no singular, chove, porque não há um sujeito explícito na oração. O verbo está sendo usado de forma impessoal para indicar uma ação que ocorre sem um agente específico. 4. Marque a opção em que as palavras apresentem a grafia correta para preencher as lacunas do período. Alguns escritores talvez sejam demais pela ideia de uma escrita perfeita, sem exageros, sempre atentos a não deixar qualquer traço de desmazelo ou distração, conferem e revisam tudo dentro de um processo de análise bem rigoroso e a. Obcecados, excessos, desleixo, perfeccionista. B. Obcecados, excessos, desleixo, perfeccionista. C. Obcecados, excessos, desleixo, perfeccionista. D. Obcecados, excessos, desleixo, perfeccionista. Resposta. A. Obcecados, excessos, desleixo, perfeccionista. Alguns escritores talvez sejam obcecados pela ideia de uma escrita perfeita, sem excessos, sem exageros, sempre atentos a não deixar qualquer traço de desleixo, desmazelo ou distração,
conferem e revisam tudo dentro de um processo de análise bem rigoroso e perfeccionista. O que significa a obra de Graciliano Ramos em domínio público? Para a família do escritor, legislação brasileira só aumenta lucros das editoras, além de permitir publicações menos cuidadosas. Quem adaptar obra para TV ou HQs, por exemplo, poderá receber parte dos lucros. Vidas Secas, Angústia, São Bernardo e todos os outros livros escritos por Graciliano Ramos, de 1892 a 1953, um dos maiores nomes da literatura nacional, estão em domínio público a partir desta segunda-feira, 0101. Conforme prevê a legislação brasileira, não é mais necessário o pagamento de direitos autorais aos herdeiros de um autor a partir do ano seguinte ao 70º aniversário da morte do mesmo. Segundo o jurista Gustavo Martins de Almeida, advogado do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, SNEL, a integridade da obra segue protegida. Após os 70 anos da morte, a obra pode ser livremente reproduzida. No entanto, há um direito moral que implica na integridade da obra, isto é, seu conteúdo não poderá ser alterado, explica. Precisam ser resguardados os direitos morais, ou seja, a obra tem de continuar sendo creditada ao autor e a sua integridade, mantida, completa o jornalista Leonardo Neto, especializado em mercado editorial e curador de eventos como a Bienal do Livro de São Paulo. Nenhuma modificação que possa prejudicar a obra ou atingir a reputação ou honra do autor pode ocorrer. Neto de Graciliano, o escritor Ricardo Ramos Filho conta que a família vinha se preparando há tempos para esta transição. Anos atrás, houve a renovação do contrato firmado entre os herdeiros e a editora Record, que publica a obra completa do autor. E fizemos um contrato mais longo. A editora vai continuar pagando direitos autorais à família até 2029, relata. Ramos Filho frisa que toda reedição tem o acompanhamento da família, com o objetivo de zelar pela qualidade final. Sabemos que agora muitas editoras vão publicar sem maiores cuidados, pensando só no lucro. É claro que nós não gostamos disso, comenta ele. A lei do domínio público, eu usaria uma palavra muito forte para definir o que eu penso. Acho que é uma excrescência, afirma Ramos Filho. Seus argumentos são de que a legislação só serve para aumentar os lucros daqueles que exploram as obras do autor. Ele diz que aprova o fato de que a partir de agora qualquer pessoa pode acessar livremente a obra a partir de uma biblioteca online, completamente grátis. Para isso, não precisaria nem esperar 70 anos, 50 já estava bom. Acho importante que as pessoas possam acessar a obra do autor sem pagar, é importante para que ele seja lido e divulgado. Isso é domínio público. O problema, para o herdeiro, é a comercialização. A partir de janeiro, qualquer editora vai poder publicar Graciliano sem pagar os 10% que pagavam de direito autoral para a família. O livro vai custar mais barato por causa disso? Não. As editoras vão poder publicar o autor, não vão pagar direito autoral e vão continuar cobrando a mesma coisa pelo livro, avalia. É isso que nos revolta. Mas, tudo bem, é lei, e lei a gente pode até não aceitar, mas a gente acata. A lei de domínio público, da maneira como está posta, é uma falácia, enfatiza. 5. A partir da leitura do texto, conclui-se que a família do escritor discorda da lei do domínio público porque, segundo Ramos Filho, 1. Aumenta lucros das editoras, além de permitir publicações menos cuidadosas. 2. Deixa de existir a obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais aos herdeiros, e o adaptador da obra passa a receber parte dos lucros. 3. O acesso livre à obra se torna completamente grátis a partir de uma biblioteca online. A. Está correta apenas a proposição 1. B. Estão corretas 1 e 2. C. Estão corretas 1 e 2. D. Estão corretas 1, 2 e 3. Resposta. B. Estão corretas 1 e 2. Embora Ramos Filho mencione a importância de o acesso à obra ser livre e gratuito, isso não é apresentado como motivo de discordância com a lei do domínio público. 6. Ao se referir à lei de domínio público, o também escritor Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, diz que a lei é uma falácia. Nesse contexto, o sinônimo mais adequado é A. Aberração. B. Hipocrisia. C. Imposição. D. Audácia.
Resposta. B. Hipocrisia. A palavra hipocrisia refere-se à ação de fingir ser algo que não é ou de professar crenças, opiniões ou virtudes que não se possui. Neste contexto, Ramos Filho está indicando que considera a lei de domínio público como algo falso, enganoso ou que não corresponde à realidade. 7. No período composto, conforme prevê a legislação brasileira, não é mais necessário o pagamento de direitos autorais aos herdeiros de um autor a partir do ano seguinte ao 70º aniversário da morte do mesmo. A classificação correta da primeira oração é A. Oração subordinada substantiva objetiva direta. B. Oração subordinada substantiva completiva nominal. C. Oração subordinada adverbial causal. D. Oração subordinada adverbial conformativa. Resposta. D. Oração subordinada adverbial conformativa. Essa oração indica conformidade ou acordo com o que é previsto na legislação brasileira, relacionando-se, assim, de modo de conformidade com o restante da frase. 8. No período, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja de chuvas fortes e ventos intensos para 11 estados e o Distrito Federal entre hoje e amanhã. Os vocábulos destacados são morfologicamente classificados como A. Substantivos. B. Adjetivos. C. Advérbios. D. Pronomes indefinidos. Resposta. B. Adjetivos. Os adjetivos laranja, fortes e intensos, estão sendo usados para modificar os substantivos chuvas e ventos, expressando características específicas desses fenômenos meteorológicos. O clareamento dental sempre foi sinal de saúde e status. No Egito Antigo, segundo trabalhos acadêmicos e livros, as pessoas usavam cremes feitos de pedra-pomes e vinagre para clarear os dentes. Já no Império Romano, os moradores recorriam à urina para deixar os dentes mais brancos. A amônia presente no líquido expelido pelo corpo tem grande capacidade de limpeza. De lá para cá muita coisa mudou. As substâncias inusitadas usadas para branquear os dentes foram substituídas por compostos mais eficientes. No final da década de 1980, a primeira técnica para clareamento dental caseiro foi relatada na literatura odontológica. O produto citado pelos pesquisadores na época, chamado de peróxido de carbamida, é o mesmo utilizado nos tratamentos feitos nos dias de hoje. 9. Os termos em negrito no primeiro parágrafo do texto exercem a função sintática de A. Complementos nominais. B. Predicativos do sujeito. C. Sujeitos. D. Adjuntos adnominais. Resposta. C. Sujeitos. Esses termos estão realizando a função sintática de sujeito ao indicar quem realiza a ação descrita na frase. No primeiro caso, o clareamento dental é o sujeito da oração, sempre foi sinal de saúde e status, enquanto as pessoas e os moradores são sujeitos das orações. As pessoas usavam cremes feitos de pedra-pomes e vinagre para clarear os dentes e os moradores recorriam à urina para deixar os dentes mais brancos. 10. No período, no final da década de 1980, a primeira técnica para clareamento dental caseiro foi relatada na literatura odontológica. A vírgula foi utilizada com a função de A. Separar o sujeito do predicado, pois o período está escrito em ordem direta. B. Destacar o sujeito, que é o termo inicial do período. C. Separar o adjunto adverbial de tempo, termo deslocado na oração, do sujeito. D. Isolar o aposto explicativo que aparece em destaque no início do período. Resposta. C. Separar o adjunto adverbial de tempo, termo deslocado na oração, do sujeito. A vírgula é usada para separar o adjunto adverbial de tempo, no final da década de 1980 do restante da oração. Essa separação é feita para destacar o termo deslocado, que indica o período específico em que a ação ocorreu. 11. Para fazer um trabalho de artes, um aluno precisa recortar 5 círculos de uma cartolina quadrada, conforme a figura abaixo, sendo 4 deles com raio igual a 2 e um círculo menor com raio igual a 1,5. Sabendo que a cartolina tem uma área total igual a 8,1 sobrescrito 2 e usando 3,14 para aproximação de a área da cartolina que esse aluno irá descartar equivale aproximadamente a 19,6 sobrescrito 2. B. 23,7 sobrescrito 2. C.
57,3 sobrescrito 2. D. 61,4 sobrescrito 2. Resposta. B. 23,7 sobrescrito 2. A fórmula para a área de um círculo é A igual π vezes ρ elevado a 2, onde A é a área e R é o raio do círculo. Para os círculos maiores, com um raio de 2 cm, a área de cada um é A igual π vezes 2 cm, elevado 2 igual 4 cm ao quadrado. Para o círculo menor, com raio de 1,5 cm, a área é A igual π vezes 1,5 cm, elevado a 2 igual 2,25 π cm ao quadrado. Como o aluno precisa recortar 4 círculos maiores e um círculo menor, a área total dos círculos a serem recortados é 4 vezes 4 cm ao quadrado mais 1 vezes 2,25 cm sobrescrito 2 igual 16 cm sobrescrito 2 mais 2,25 cm sobrescrito 2 igual 18,25 cm sobrescrito 2. Usando π igual a 3,14 como aproximação, podemos calcular 18,25 cm sobrescrito 2 18,25 vezes 3,14 cm quadrados 57,365 cm quadrados. Portanto, aproximadamente 57,365 cm quadrados da cartolina serão recortados. No entanto, a área total da cartolina é 81 cm quadrados. Para encontrar a área que será descartada, subtraímos a área total dos círculos a serem recortados da área total da cartolina. Área descartada igual a 81 cm quadrados menos 57,365 cm quadrados 23,635 cm quadrados. 12. Um clube aquático construiu uma piscina aquecida de um formato não muito convencional. A base dessa piscina está representada na figura abaixo. Sabendo que a profundidade é de 90 centímetros, quantos litros de água são necessários para encher completamente esta piscina? A. 34200. B. 30.600. C. 30060. D. 34020. Resposta. D. 30.600. A. 2 metros quadrados igual 4 metros quadrados. B. 6 vezes 4 igual 24 metros quadrados. C. 3 vezes 4 por 2 igual 6 metros quadrados. Área total igual 34 metros quadrados. 34 vezes 0,9 igual 30,6 metros cúbicos. 30,6 vezes 1000 igual 30.600 litros. 13. A pizza de tamanho extra grande é a mais pedida entre as pizzas de uma pizzaria. Sabendo que a pizza possui o formato de um círculo de raio igual a 22 centímetros, e cada pedaço pode ser considerado como um setor circular determinado por um ângulo de 18 graus, qual é o tamanho aproximado de um pedaço da pizza? Se necessário, use igual a 3,14. A. 6,5 sobrescrito 2. B. 7,6 sobrescrito 2. C. 8,4 sobrescrito 2. D. 1,02 sobrescrito 2. Resposta. Para calcular o tamanho aproximado de um pedaço da pizza extra grande, precisamos encontrar a área de um setor circular. Cada pedaço da pizza é determinado por um ângulo de 18 graus. Usando a fórmula para calcular a área de um setor circular, que é dada por uma fração do círculo completo, onde o numerador é o ângulo do setor e o denominador é 360 graus, multiplicado pelo valor de π, e pelo quadrado do raio. Então, substituímos os valores conhecidos na fórmula. O ângulo do setor é 18 graus e o raio da pizza é 22 centímetros. Assumindo π como aproximadamente 3,14, calculamos a área do setor circular. Área do setor igual 18 por 360 vezes 3,14 vezes 22 centímetros elevado ao quadrado. Realizando os cálculos. Área do setor igual 1 por 20 vezes 3,14 vezes 484. Área do setor igual a 3,14 vezes 484 dividido por 20. Área do setor 75,988 centímetros quadrados. 14. 2 atletas treinam no mesmo parque. O atleta 1 treina a cada 4 dias, já o atleta 2 vai ao parque a cada 5 dias.
Sabendo que os dois se encontraram no parque em uma segunda-feira, qual dia da semana eles se reencontrarão no mesmo parque? A. Quinta. B. Sexta-feira. C. Sábado. D. Domingo. Resposta: D. Domingo. Se o encontro inicial ocorreu em uma segunda-feira e os atletas se encontram a cada 20 dias, que é o MMC entre 4 e 5, então podemos contar em múltiplos de 7 dias para determinar o dia da semana do próximo encontro. 20 dias depois de uma segunda-feira, contando em múltiplos de 7, é um domingo. 15. Sabemos que dois conjuntos MN são ditos iguais se todos os elementos de M forem elementos de N e todos os elementos de N forem elementos de M. Assim, se 2,5 igual 2,5 e 6,8 igual 8, 9, 6, uma provável atribuição para é dado por A. 12. B. 30. C. 45. D. 48. Resposta: C. 45. Para que os conjuntos 2, 5 e 2, 5 sejam iguais, deve ser um elemento de 2, 5. Ou seja, pode ser 2 ou 5. Da mesma forma, para que os conjuntos de 6, 8 e 8, 9, 6 sejam iguais, deve ser um elemento de 8, 9, 6. Ou seja, pode ser 8, 9 ou 6. Como precisamos encontrar uma possível atribuição para, vamos multiplicar todas as possíveis combinações. Para igual a 2 igual a 8 por 2 vezes 8 é igual a 16. Para igual a 2 igual a 9 por 2 vezes 9 é igual a 18. Para igual a 2 igual a 6 por 2 vezes 6 é igual a 12. Para igual a 5 igual a 8 por 5 vezes 8 é igual a 40. Para igual a 5 igual a 9 por 5 vezes 9 é igual a 45. Para igual a 5 igual a 6 por 5 vezes 6 é igual a 30. Dentre essas possíveis combinações, a pena igual a 5 igual a 9 resulta em uma atribuição que atende às condições. Assim, vezes igual a 5 vezes 9 é igual a 45. 16. A Stock Car chega neste fim de semana para a 12ª e última etapa do calendário de 2023, quando irá coroar o 45º campeão da sua história. A prova está marcada para domingo, no Autódromo de Interlagos, a partir das 14h30. Intitulada Superfinal, a categoria tem 7 pilotos com chances de títulos, com 3 deles mais bem posicionados. Um deles irá levantar o troféu dos campeões em São Paulo. Gabriel Casagrande lidera a competição e pode conquistar seu segundo troféu, ele se sagrou campeão em 2021. Foi também o mais rápido no primeiro treino livre nesta sexta-feira, com uma volta de 1 minuto e 40 segundos e 823. Considerando uma corrida da competição onde o primeiro lugar completa uma volta no circuito em 1 minuto e 44 segundos e o 10º lugar em 2 minutos e 10 segundos. Quando o primeiro lugar completar sua 20ª volta, o piloto na 10ª posição concluirá a volta de número A. 14. B. 15. C. 16. D. 17. Resposta: C. 16. Vamos calcular a diferença de tempo entre o primeiro e o 10º lugar. Tempo do primeiro lugar, 1 minuto e 44 segundos igual a 104 segundos. Tempo do 10º lugar, 2 minutos e 10 segundos igual a 130 segundos. Diferença de tempo, 130 menos 104 é igual a 26 segundos. Agora, a cada volta, o primeiro lugar aumenta essa diferença de 26 segundos sobre o 10º lugar. Para calcular em quantas voltas o primeiro lugar completa 20 voltas, podemos dividir o tempo total por volta pelo tempo de uma volta para o primeiro lugar. 20 voltas vezes 104 segundos por volta igual a 2080 segundos. Agora, dividimos o tempo total por volta pelo tempo de uma volta para o 10º lugar. 2080 segundos por 130 segundos por volta, igual a 16 voltas. 17. A família de Joana viaja todos os anos durante as férias e neste ano decidiram viajar para um destino diferente. Olhando no mapa, a distância até o destino final da viagem em linha reta é de 5,25 cm e o mapa está representado em escala de 1 hora e 25,000,000. Quantos quilômetros Joana e sua família irão gastar para ir e voltar ao destino, considerando o trajeto em linha reta?
A. 1312,5. B. 1625. C. 2312,5. D. 2625. Resposta. D. 2625. Distância real igual, distância no mapa em cm, vezes, uma unidade real por 25,000,000 unidades no mapa, vezes, 1 km por 100,000 centímetros. Distância real igual, 5,25 centímetros, vezes, 25,000,000 unidades na realidade por uma unidade no mapa, vezes, 1 km por 100,000 centímetros, quilômetros. Igual a 5,25 vezes 25,000,000 por 100,000 quilômetros. Igual a 5,25 vezes 250 quilômetros. Igual 1312,5 quilômetros. Como esta é apenas a distância de ida, multiplicamos por 2 para obter a distância total de ida e volta. Distância total igual a 2 vezes 1312,5 km igual 2.625 km. 18. Uma mãe para fazer a festa de aniversário de seu filho encomendou 126 doces, entre brigadeiros e cajuzinhos. Para uma melhor organização ela dividiu os doces em pratinhos individuais de tal forma que cada pratinho contenha um cajuzinho e quantidades iguais de brigadeiros. Sabendo que a quantidade de brigadeiros dividido pela quantidade de cajuzinhos é igual a 6, qual é a quantidade de brigadeiros em cada pratinho? A. 4. B. 6. C. 9. D. 18. Resposta. B. 6. Dada a equação B mais C igual a 126 e B por C igual a 6, onde B representa a quantidade de brigadeiros e C a quantidade de cajuzinhos em cada pratinho, sabemos que B igual 6C de acordo com a segunda equação. Substituindo B na primeira equação, temos 6C mais C igual a 126. 7C igual a 126. Dividindo ambos os lados por 7, obtemos C igual a 126 por 7. C igual a 18. Agora, substituindo C na equação B igual 6C. B igual a 6 vezes 18. B igual a 108. Portanto, há 108 brigadeiros e 18 cajuzinhos em cada pratinho. Agora, para verificar a quantidade de brigadeiros em cada pratinho, dividimos 108 por 18. 108 por 18 é igual a 6. 19. Um trem de alta velocidade, TAV, comumente conhecido como trem-bala, é um sistema de transporte público que opera a velocidades superiores a 210. Em contraste, um trem do serviço expresso convencional possui uma velocidade máxima de 140. Considere que os dois trens percorram o mesmo trajeto, no qual o trem-bala gasta aproximadamente 1 hora e 30 minutos, mantendo uma velocidade constante de 214. Quanto tempo, aproximadamente, o trem convencional gastará para percorrer esse mesmo trajeto mantendo sua velocidade máxima? A. 52 minutos. B. 59 minutos. C. 2 horas e 17 minutos. D. 2 horas e 26 minutos. Resposta. C. 2 horas e 17 minutos. Então, a distância percorrida pelo trem-bala é: distância igual velocidade vezes tempo. Distância igual 214 km por hora vezes 1,5 horas. Distância igual 321 km. Agora, usando a velocidade máxima do trem convencional, que é de 140 km por hora, podemos calcular o tempo que ele levaria para percorrer essa mesma distância. Tempo igual distância por velocidade. Tempo igual 321 km por 140 km por hora, tempo 2,293 horas. Agora, convertemos as horas restantes em minutos. 0,293 vezes 60 17,58 minutos. Portanto, o tempo total é aproximadamente 2 horas e 17 minutos.